Hoje eu vou ensinar um pouco sobre conjugação verbal. Eu vou começar com a primeira pessoa, que é o eu. Eu como, eu durmo, eu bebo. Então, a primeira conjugação, a conjugação da primeira pessoa do singular, eu, para os verbos no presente. Eu vou ensinar isso hoje de duas formas. Primeiro, eu vou ensinar os verbos mais simples e depois eu vou ensinar os verbos separáveis. É bem legal, é bem interessante. Bom, como é que eu conjugo os verbos no presente para a pessoa eu? Se você olhar no dicionário, os verbos no infinitivo vão ter sempre em alemão en. Por exemplo, schlafen, que significa dormir, essen, que significa comer, fahren, que significa dirigir ou significa ir motorizado. Então, olha aí embaixo os exemplos. Novamente vou ler: schlafen, essen, fahren. Dormir, comer, dirigir ou ir motorizado. Bom, vocês percebem que todos esses verbos terminam com en no final. Não é uma coincidência. Esse en é a marca de infinitivo. Então, quando vocês acharem o verbo no dicionário, esse verbo vai ter sempre esse en no final. Alguns poucos verbos, ao invés de ser en, terá só um n. E aí o não estará lá no final. Nesse caso, é esse n que vai ser a marca de infinitivo. E como é que eu conjugo os verbos, então, para a primeira pessoa, para o ich? Vai ser o seguinte: o verbo no infinitivo menos en mais é. Então, schlafen. Se eu tirar o en, fica schlaf. Schlaf até o F. E aí eu coloco um vai ficar schlafe. Então, eu durmo, ich schlafe. Essen, que é comer. Se eu tirar o en, fica ess. Até o S. Eu vou colocar mais um ich esse, eu como. Fahren, dirigir ou ir motorizado. Se eu tirar o en, fica fahre. Fahre. Eu vou colocar um vai ficar fahre. Ich fahre, eu vou. Ou eu dirijo. Então, qualquer verbo que você achar no dicionário, basta tirar, isso é muito importante, tirar o en, ou só o n, se for um verbo que só tem o n, mas a maioria, grande maioria deles tem o n, então tira o n, o que sobra, no que sobra você vai colocar um e aí você tem o seu verbo conjugado. Então, ich schlafe, eu durmo, ich esse, eu como, ich fahre, eu dirijo ou eu vou. Mas, atenção, eu vou ter alguns verbos em alemão que vão ter um prefixo. O que é o prefixo? Veja bem, na lista de baixo aí são os verbos separáveis. Se vocês perceberem, eu tenho einschlafen, aufessen e abfahren. Einschlafen é o nosso schlafen, que a gente acabou de ver, dormir, como dormir, mas além disso eu tenho uma coisinha antes dele que é um einschlafen. Isso é o que a gente chama em alemão de verbo prefixado, com prefixos. Então esse ein colou no verbo, e o que acontece se eu tiver esse ein? O verbo mudou completamente de sentido. Então se schlafen é dormir, einschlafen é adormecer. Se essen é comer, aufessen significa comer tudo. Então, comer tudo que tem ali. Comer até acabar. Se fahren é ir, abfahren é partir. Então, percebam que em alemão eu tenho um processo que se chama prefixação, ou seja, eu coloco um prefixo antes de um verbo e ele muda completamente de sentido. E o que vai acontecer quando eu tiver esses verbos com esses prefixos? Nem todos os prefixos são separáveis, mas hoje eu vou falar dos prefixos separáveis que dá muita dor de cabeça. O que vai acontecer é que eu vou conjugar esse verbo como se ele fosse schlafen. Então eu vou colocar o verbo lá, veja, olha o início da minha frase. Ich schlafe. Então, eu schlafe. Tirei o en e coloquei o e. Mas aquele ein, que é o prefixo, para onde que ele vai? Ele vai parar lá no final da frase, na última posição da frase. Se você ainda não ouviu o áudio sobre posição do verbo na frase, procure aí na ferramenta de busca, que você vai ter um áudio sobre a posição dos verbos na frase. O que eu falei naquele áudio rapidamente? Eu falei
né, que o verbo está sempre na segunda posição em alemão. Então, schlafe está realmente na segunda posição. Ich schlafe. Mas o que acontece, então, com o prefixo? O prefixo cai para a última posição. Ich schlafe einfach ein. Eu simplesmente adormeço. Então, esse schlafe perdeu o sentido de dormir, porque lá no final eu tenho ein, que significa que mudou isso, que significa que esse verbo, na verdade, não é schlafen, mas sim einschlafen, que significa adormecer. Muita gente fala que os alemães são educados, porque eles não interrompem quando a gente está falando. Mas com essa aula dos verbos separáveis, a gente percebe o quê? Que, na verdade, o alemão tem que ouvir a frase até o final para entender o que é que está sendo dito. Porque se ele interrompe e ele ouve só ich schlafe, ele acha que é eu durmo. Mas, na verdade, a frase vai mudar completamente, porque eu tenho aquele ein lá no final, que significa adormecer. Então, ich schlafe einfach ein. Einschlafen é o verbo que significa adormecer. Eu adormeço simplesmente. Aufessen, como eu disse, aufessen significa comer tudo. Então, a minha frase, natürlich esse ich auf, naturalmente eu como tudo. Óbvio que eu como tudo. Naturalmente eu como tudo. Obviamente eu como tudo. Ou seja, vamos prestar atenção nessa estrutura. O esse está conjugado como a gente aprendeu ali em cima, mas o prefixo está lá no final, na última posição. Atenção, isso é obrigatório. Eu vou falar tudo na minha frase e vou colocar o prefixo lá no final. Natürlich esse ich auf. Então, obviamente, eu como tudo. E o verbo não é essen, o verbo é aufessen. Então, eu tenho que ficar atento na minha última posição da frase para ter certeza se aquele verbo está completo só com a conjugação da segunda posição ou se eu tenho um prefixo lá no final. E por último, eu tenho o verbo abfahren, que significa partir. Então, o exemplo é: Der Bus fährt um 18 Uhr ab. O ônibus parte às 6 horas. Como é que eu sei que é parte? Porque tem o ab lá no final. Abfahren. Partir. Aqui o sujeito não é ich. Por isso é que o fart está com um T no final. Mas sobre essa conjugação nós vamos falar depois. O importante é você entender aqui na questão dos verbos separáveis que o ab está lá no final, na última posição. Prestem atenção que tem tudo ali no meio. Às 6 horas está entre, né, o fährt e o ab. Não tem problema, podia ter até mais coisa no meio. O importante é que o verbo esteja na segunda posição e que o prefixo esteja na última. Então, recapitulando o que aprendemos hoje, nós aprendemos que a conjugação do ich no presente, dos verbos para a pessoa eu, para a pessoa ich, é sempre com e no final. Eu tiro o en do infinitivo e coloco um e. Então, ich schlafe, eu durmo, ich esse, eu como, ich fahre, eu vou. Agora, eu vou ter verbos também com prefixos separáveis, como einschlafen, que significa adormecer, e aufessen, que significa comer tudo. Nesse caso, o meu verbo vai estar conjugado também com o meu ezinho no final, como a gente acabou de aprender, mas o prefixo vai estar na última posição. Ich schlafe einfach ein, eu adormeço simplesmente. Natürlich esse ich auf, obviamente, eu como tudo. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado e finalmente entendido sobre os verbos separáveis. Se restou alguma dúvida, não se esqueça de ir lá no Insta e fazer sua pergunta. Tschüss!